Olá, tudo bem? Mais um vídeo para mostrar o funcionamento do MC Test. Então, após você se inscrever no portal e após o administrador te associar a uma disciplina, você pode criar turmas e exames se tiver o perfil de professor. Então, para criar turmas, você pode vir aqui e clicar em criar. Aqui você pode deixar em branco os estudantes para serem importados de um arquivo CSV, que é muito mais rápido. Você tem que necessariamente definir uma disciplina e escolher quem são os professores dessa turma. Então você pode ter em disciplinas vários professores, mas em um determinado quadrimestre somente alguns professores estão alocados em algumas turmas. Então todos os professores da disciplina podem ver todos os conteúdos, mas para as turmas você tem um outro grupo mais restrito de professor. Por exemplo, você pode criar para a turma de PI um professor de teoria e 3 professores de laboratório, por exemplo. Aqui você define o código da turma, o código fornecido pela instituição, a sala, os dias da semana e clica em enviar. Depois que você clicou em enviar, as turmas vão aparecer aqui. Então, por exemplo, tem essa turma teste aqui e nesse momento eu posso importar um arquivo CSV. Vou dar um exemplo de arquivo CSV rapidamente aqui. Deixa eu pegar aqui para essa disciplina de PI, laboratório, desse quadrimestre. Aqui eu tenho cursos e eu tenho um arquivo CSV contendo RA, o RA e o nome do aluno. Eu poderia ter uma terceira coluna com um e-mail qualquer do aluno. Isso se você tiver interesse de, após a correção de uma prova de múltipla escolha, mandar o resultado dessa correção para cada aluno. O formato, vou cancelar aqui, o formato é separado por vírgula ou ponto e vírgula e tem que estar no formato UTF-8. Então, quando você criar o arquivo CSV, peça para salvar em formato UTF-8. Depois de você ter feito isso, você clica em importar estudantes e todos os estudantes vão ser alocados nessa turma. Se você cometer algum erro na importação, corrija simplesmente o arquivo CSV e importe novamente os alunos e todos esses alunos do arquivo CSV serão alocados a essa turma. Então, escolhendo a disciplina, escolhendo os professores da turma, o código da turma, a sala, etc., você clica em enviar e a turma estará criada. Após você criar a turma, você pode então criar os exames. Então, no meu caso, eu não tenho nenhum exame criado, eu vou fazer um exemplo, criar um exame aqui. E aqui, sei lá, recuperação é o nome do meu exame. Eu vou associar a uma turma que eu criei. Então, está aqui, teste 1, 2, 3. Eu posso escolher as questões para esse exame. Então, eu tenho várias características de uma questão, eu vou falar isso num próximo vídeo. Mas, por exemplo, tem questões de múltipla escolha e questões dissertativas. Então, com vários níveis de dificuldade, de 1 até 5.
e várias outras características. Depois eu comento. Nesse caso aqui, eu vou criar uma prova de múltipla escolha com uma questão. Observa, eu tenho duas questões de um mesmo grupo. Isso significa que será sorteado apenas uma questão de cada grupo em cada prova, para cada aluno. Então, aqui, apesar de eu ter escolhido duas questões, eu contabilizo só com uma, mais uma questão, 3, 4 questões em 3 grupos distintos. Tenho 3 questões, o número mínimo de questões que eu defini são 4, então tem que definir mais uma questão de múltipla escolha. Aqui eu não tenho nenhuma questão de múltipla escolha. Vamos ver se ele consegue definir com essas 3 questões um exame. Estou definindo aqui 3 questões, clico aqui, todas com dificuldade 1. Eu vou dificuldade 2, 0, 0. Alternativas. Essas questões foram criadas com 5 alternativas, questão de múltipla escolha. Não tenho questão dissertativa, só de múltipla escolha. O número de variações, por enquanto eu tenho infinitas variações, cada aluno vai ter uma prova única. Questões por bloco, então uma prova de múltipla escolha, eu posso agrupar as respostas em blocos. Eu estou definindo aqui cada bloco com 5 questões no máximo. E quantos blocos na horizontal? Então, tem 4 blocos na horizontal. Aqui só a opção de exibir esse gabarito na vertical está implementado até o momento. Aqui é um tópico, é um ponto muito importante. Então eu vou mostrar questões, respostas ou ambas. Ambas é quando eu tenho questões de múltipla escolha e o gabarito é definido em uma área à parte. Nesse caso é uma questão, são uma prova de múltipla escolha. Se fosse só questões dissertativas, eu ia escolher só questões. Eu posso também definir somente o gabarito de uma prova. Então, aí o professor vai definir as questões no Word e será impresso à parte. Nesse caso, o gabarito é definido na primeira página quando eu digitalizo as provas de todos os alunos. Então, tem 100 alunos que fizeram a prova. A primeira prova no arquivo PDF tem que ser o gabarito. É assim que funciona. Aqui, quando eu quero diminuir o número de folhas, eu escolho o ecológico. E retorno é quando eu definir e-mails dos alunos na turma, eu clico em sim. No caso, eu clico em não. Então, nesse caso, são ambos, é o segundo quadrimestre, e aqui é uma sala qualquer, e descrição. Vamos ver se vai funcionar. Enviar. Conseguir gerar. Agora vamos ver o que vai acontecer quando eu tentar mostrar. Ó, você escolheu ambos, você tem certeza, mas o número de questões que você escolheu são 3, e no mínimo você teria que escolher 4 questões. Então, eu vou criar uma questão rapidamente aqui de múltipla escolha, só para ter mais uma, e do tipo matriz. Então, estou em questões, vou criar uma questão aqui, do tipo matriz. Teste. Descrição curta. Matriz
criar e exibir, criar e somar elementos. Não tem nenhum grupo. Aqui estaria o enunciado da questão. Então, criar uma matriz 3×4 com os elementos iguais às somas dos índices J. Então, aqui você define o enunciado, é uma questão de múltipla escolha, o nível é muito fácil, aqui a taxonomia de Bloom é referente à dificuldade do aluno responder essa questão, então é muito fácil. É paramétrica, não, que merece um vídeo à parte só para descrever questões paramétricas. E aqui eu clico em enviar. Observe que nesse momento não tem as alternativas. Clico em enviar. Ok, eu volto agora em questões e agora tem a questão que eu criei. Não é paramétrica, é criar e somar elementos. Eu tenho aqui, agora eu posso colocar as alternativas. Aqui a primeira alternativa é sempre a correta. Vou colocar aqui 3×3, só para ficar fácil a conta. Deixa eu ver. 0,1, 0,2, 0,3, 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3 são os índices. Somar os índices, então vai ser 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Somar esses elementos. Então você tem aqui na primeira linha você tem 6, na segunda linha você tem 9, na terceira linha você tem 9, 12. Somando os elementos você tem 12, 21, 27. Então, se essa conta estiver correta, a resposta é 27 aqui. Aqui é opcional um retorno, um feedback, se o aluno respondeu 27. Parabéns, por exemplo. Parabéns. Sua resposta está correta. Significante. Coloca em enviar. E aí eu crio mais alternativas. Eu coloco alternativas 26. Se eu colocar 24. Quanto mais distante da primeira alternativa, você pode definir como mais errada está a questão, né? Então, se por exemplo, se o aluno colocar aqui 1, é uma questão bem errada, né? Se colocar assim, menos 100 aqui, por exemplo, então realmente o aluno não sabe o que está acontecendo. Então você tem 5 alternativas, a primeira é sempre a correta, e você pode ver essa questão clicando em ver PDF. Então, criar uma matriz 3×3 com os elementos iguais à soma dos índices e J. A resposta correta tem um cerquinha 0 aqui, é 27, ele sorteou para o item C, e essa questão do banco de dados está no índice 140. Se eu gerar novamente essa prova aqui em ver PDF, então a resposta correta foi para o item E. Então, criei mais uma questão, eu posso voltar lá no meu exame e selecionar essa nova questão no meu exame. Vamos ver se agora vai funcionar. Então, eu tenho aqui, eu marco essas questões e não esqueça, são 4, né, alternativas, e não esqueça de sempre
que fizer alteração, criar em atualizar. Atualizou, então eu venho aqui em ver PDF e gero a prova. Então, a prova com 4 questões de múltipla escolha, e tenho aqui a primeira questão, segunda questão, terceira questão, quarta questão. Essa quarta questão aqui é só um exemplo para eu ilustrar como eu posso incluir uma imagem. 4 questões. Vou gerar novamente essa prova. E PDF. Então, está aqui. A questão que eu criei, acabei de criar, está aqui. Então, é isso daqui. Nesse caso, só tem um aluno na turma. Eu posso vir aqui, clicar em salvar e eu tenho o PDF dessa turma que eu criei. O próximo vídeo que eu vou fazer será como corrigir essa prova de forma automática. Então, até a próxima.